Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. Ainda que os campos não floresçam e a vide não dê mais seus frutos, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Glória, oh glória, aleluia. Aleluia e glória ao meu Senhor. Glória, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. Glórias a ti, Senhor. Alegre estamos, Senhor. Glórias a ti.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Diga ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor. Na cidade nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Confiamos no teu infinito amor, Senhor, porque tu és grande, Pai, tu és o único que merece toda adoração. E neste momento, Pai, nós estamos aqui diante de ti, Senhor, dizendo que o Senhor é grande, porque o Senhor é grande. Tu és fiel para com as nossas vidas. E a esse Deus que nós servimos, a esse Deus que nós dedicamos a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pelos teus feitos no meio da tua igreja. Seja conosco, Senhor, receba, Senhor, este culto de adoração a Ti, Jesus. Não importa a circunstância, não importa o que passamos, Pai, mas o Senhor é Deus. Sempre será Deus em nossas vidas.
Seja conosco, Senhor, nas horas, em todos os momentos das nossas vidas, assim como o Senhor tem sido até aqui, porque Tu és fiel, Tu és grande. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. O nosso Deus é grande. Tem um salmo na Bíblia que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. E grande é o Senhor, né? Nós podemos ver que o Senhor é grande em nossas vidas. Amém. Quero, então, convidar os irmãos para estar orando nesse momento pela Karina, né? Está indo para Cacoal agora, para a UTI de Cacoal. Ela demorou para conseguir uma vaga na UTI e conseguiu em Cacoal, que não é perto, né? E ela não está bem, já tem tempo. Agora que foi conseguir. Então vamos estar orando por ela. Todos aqui, juntos, igreja, em oração. Amém, irmãos. Que a graça salvadora do Senhor seja com cada um de nós. Estamos aqui pela grande misericórdia dele. Não fosse a misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui neste momento. Vale a pena ressaltar que é única e exclusivamente pela misericórdia do Senhor que vivemos e que conseguimos nos locomover e reunir e adorar o Senhor. Não fosse, não estaríamos. O Senhor, um dia, Deus, enviou o seu Filho, fez um sacrifício. Por misericórdia, Ele fez esse sacrifício. E por essa misericórdia, nós temos livre acesso ao Pai. Por aquele tão grande sacrifício que Ele fez, entregando a sua vida, o véu foi rasgado de alto a baixo. Isso significa que eu e você temos livre acesso ao Pai. Podemos ter comunhão com o Pai, comunhão íntima com o Pai. E isso é muito bom. Isso aí nos livrou da morte certa, do inferno, das trevas. Então nós todos os dias temos motivos de sobra para poder adorar e engrandecer ao Senhor. Eu vou pedir para que os irmãos abram as Bíblias de vocês em Efésios, capítulo 5. Dizer aos irmãos que nós chegamos de uma jornada, agora já diretamente para cá, não fomos nem em casa, uma jornada riquíssima, abençoada, que o Senhor nos proporcionou. Levantamos ontem às 5 horas da manhã e nos arrumamos e colocamos na estrada. E certo de que Deus tinha algo a dispensar para as nossas vidas. Então passamos um pouco ali em Rolim de Moura e seguimos até Alto Alegre. O Senhor nos deu um encargo de compartilhar com aqueles irmãos, de estar com aqueles irmãos, levar uma palavra para aqueles irmãos, e foi muito bom, foi muito rico. Muito bom quando a gente entrega uma palavra que o Senhor pôs diante
dos nossos olhos para que seja entregue à igreja e a igreja recebe. Muito bom. A gente vê a edificação do Senhor, a gente vê a graça do Senhor. E eu pude ver irmãos quebrantados diante do Senhor, irmãos se derramando diante do Senhor. Tivemos momentos preciosíssimos de comunhão, muito rico. Tivemos ontem, a partir das 4 horas, uma reunião mais limitada, voltada para líderes, né, das localidades. E ali a gente teve uma comunhão muito boa. O Senhor mostrou muitas necessidades que a igreja tem através do falar de cada líder, cada localidade. Tivemos também um momento muito bom de intimidade, de oração ao Senhor também nessa reunião. Isso é algo maravilhoso, além de, diante do Senhor, ponderar e traçar metas, traçar agenda coletiva, né, para as igrejas, as localidades. De maneira que nós estamos com uma agenda já deste ano, agenda que envolve as localidades, definida, né? Em oração, né? E colocando diante do Senhor, e Ele permitiu, nos deu o entendimento da agenda deste ano. E aí no dia 30 de abril, depois eu vou confirmar melhor essa data, porque eu não estou aqui muito memorizado com ela, nós temos anotado. 30 de abril, 1º de maio, nós temos uma programação ali em Ariquemes. Vem um irmão de Goiânia, um irmão rico na palavra do Senhor. Já ouvi esse irmão por vídeos, né, algumas vezes. Se chama Luiz Fontes. E esse irmão é o mesmo que entendeu do Senhor quando começou a pandemia e aquele desespero todo. E aí juntou as igrejas no Brasil e vamos orar para a pandemia acabar, e a pandemia vai acabar. Era essa a fala, eu acho que vocês viram isso. E esse irmão foi um que falou: não adianta orar, a pandemia não vai acabar. Naquele momento, né? Foi lá no início aquele desespero. Ela não acaba aqui. Ela está aí, o Senhor permitiu, e ela vai permanecer por um tempo. Ele entendeu isso aí do Senhor e ele fez uma ministração falando desse assunto. E eu ouvi aquela ministração e parei de orar para que a pandemia... Não orei mais para acabar aquela pandemia. Mas também entendi do Senhor que eu não deveria parar a minha vida, estacionar por causa da pandemia. E assim eu prossegui durante todo aquele tempo. E o Senhor deu a graça de estar aqui, permanecer aqui.
Esse mesmo irmão, outro dia eu vi uma fala dele, onde ele estava falando da questão das eleições, as eleições para presidente do Brasil, e aquela manifestação e aquele povo lá em Brasília, e muita gente profetizando e falando do Bolsonaro e falando do Lula e aquela... Tinha muita coisa nesse sentido. E fazendo orações com eloquência até, né? E eu vi uma fala dele. Olha, isso não procede de Deus. Esse movimento todo não procede de Deus. O cristão não tem que ir fazer esse tipo de coisa. O que estão querendo não vai acontecer. Ele afirmava isso com muita autoridade, né? E realmente não aconteceu. Então, um homem que tem uma intimidade com Deus, que vive em intimidade com Deus, um homem que examina e estuda a palavra do Senhor. E é esse irmão que vai estar em Ariquemes ali, nesse dia 30 e dia 1º, e se não me engano, dia 29 ele vai estar, que é uma sexta-feira, se eu não estou aí perdido nos dias da semana. E a igreja está convidada para poder estar lá, né? Já vão se preparando. Me fizeram um pedido para que logo ali para o começo de abril eu passe um número de pessoas que vão ir para lá. E aí os irmãos precisam ter assim, uma convicção de que querem realmente ir, para a gente poder passar um número de pessoas que deseja ir estar lá, ter comunhão e aprender do Senhor. Mas dizer para os irmãos que a comunhão entre as localidades é algo muito edificante. Eu hoje fui edificado, eu hoje fui agraciado com o Senhor e eu pude enxugar algumas lágrimas do meu olho junto àqueles irmãos. Creio que essa foi a experiência de quem estava junto, né? A Silvana, a Carolina, a Camila, o Toninho e a Marilza estavam junto lá, estávamos lá. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, se deseja falar alguma coisa. Não? Então, acredito que tenha sido também. E a igreja, né, de Ariquemes, a igreja de Rolim de Moura, a igreja de Alto Alegre, mandou um abraço para os irmãos aqui. Todos mandaram, né, abraço para os irmãos. Então está entregue. Vamos ler em Efésios 5, a partir do verso 1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos os filhos amados do Senhor. Ele nos amou antes da nossa existência, antes de nós existirmos aqui, Ele nos amou. Ele nos amou há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Ele nos amou. E fez um sacrifício, o verso 2 vai falar disso, fez um sacrifício por nós. E aí ele está pedindo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Lógico, e logo você se sente um filho. Se perguntar um por um aqui, todos vão afirmar que são filhos do Senhor. Então precisamos ser imitador do Senhor. Mas precisamos saber também que
Ser um imitador do Senhor não é ser igual a Deus nos seus feitos, nas suas capacidades de fazer. Se fosse assim, nós não precisávamos nem ter reunido aqui para orar, interceder pela saúde da Karina. Porque nós íamos dar uma ordem e seria feito. Nosso Deus é o Deus que faz, que realiza, que criou todas as coisas com a força da sua palavra. O que ele quis que existisse, passou a existir. E nós não temos essa capacidade. Mas devemos sim imitar a Deus. Imitar ao Senhor. Há uma necessidade que estejamos buscando, almejando, querendo esse imitar a Deus. Há uma necessidade. Todos os dias busque isso na sua vida. Veja em que você está ainda falhando, em que você está deficiente e não está conseguindo ser um imitador do Senhor. Em que? Isso aí é no nosso dia a dia que nós vamos se aperceber no que nós estamos falhando. Verso 2 diz assim: e andai em amor. Andar em amor já é imitar o Senhor. Já faz parte do imitar o Senhor. E aqui é uma ordem. Há uma ordem no verso 1. Sede, pois, imitadores. É uma ordem. E aqui, no verso 2, ele começa também determinando para nós: e andai em amor, como também Cristo vos amou. E eu comecei falando do amor de Deus através de Jesus Cristo, enviando seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Tem amor maior que este? Existe um amor maior que esse? Você é capaz de visualizar um amor maior que este? Não existe. Não existe. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha que maravilhoso. Em cheiro suave. E eu vou pedir para os irmãos abrirem em Romanos 6, no verso 12. E enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou ler o verso 3, diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Aqui está Paulo colocando aqui à igreja em Éfeso algumas situações. São coisas que nos impede de ser um imitador do Senhor e de andar em amor. O verso 3 diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Não deve ter, não deve existir essas coisas, porque quando existem essas coisas, está nos impedindo de uma comunhão mais íntima com Deus e de imitar Deus. E quem é que vai atrás, aceita, essas coisas aqui?
somos nós. As propostas estão aí para prostituição, para impureza, né? A avareza. Está tudo aí diante de nós. Agora, se eu busco ser um imitador de Deus, como filho, eu vou saber que isso daí não tem parte com o Senhor e me afasta dele. Na minha comunhão, eu vou estar prejudicado. E aí vamos ler lá em Romanos 6,12. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscência aqui é o apego desordenado às coisas materiais do dia a dia, que a gente tem que nós temos diante de nós no nosso dia a dia. Então não reine, portanto, o pecado. O pecar para o cristão tem que ser algo que aconteceu e ele imediatamente vê a sua situação de pecado e volte ao Pai em arrependimento. Não pode reinar o pecado. Verso 13 diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então quem apresenta, quem permite, somos nós. O inimigo, ele está aí, e ele está apresentando as propostas para você entregar o seu corpo. Parece prazeroso você se entregar o seu corpo, os membros do seu corpo, a prostituição e a bebedice. Parece isso aí, o inimigo está aí apresentando como coisas boas, mas aqui está o templo do Espírito Santo de Deus. Então deve ser mantido em santidade. Não deve ser tratado de qualquer maneira. Não devemos nos destruir, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hoje vivemos debaixo da graça. A graça do Senhor foi estendida a todos nós e nós vivemos debaixo da graça do Senhor. Nós temos essa graça. Nós temos o Senhor como nosso recurso. Então por que nós não vamos nos esforçar para ser um filho que imita a Deus? Amando, servindo, estudando, tendo comunhão com o Pai. Há uma necessidade de que a igreja, os filhos, busquem essa prática de imitar a Deus. Isso é uma necessidade diária. Todos os dias precisamos imitar o Senhor. Todos os dias. Nós vamos dar continuidade e
eu quero ler aqui com vocês o verso 4 de Efésios, capítulo 5, que diz assim: nem torpezas, nem tolices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graça. O crente não pode ser tolo, não pode viver de maneira tola, relapso diante do Senhor. Ele não pode ser. Ele tem que ser alguém aplicado. O crente não pode ser alguém zombador, chocarices, quer dizer zombaria. Ele não pode ser. Ele não pode ficar com palavras obscenas, com piadas obscenas. E ele tem que ter o cuidado com as suas palavras. Ele tem que saber o que fala. O Senhor, o Deus que nós servimos é santo. E nós não podemos estar aqui falando do nosso próprio jeito, do nosso próprio gosto, e rindo, e zombando, e fazendo piadas, e rindo das piadas. Não podemos. De maneira nenhuma. Nós temos que ter cuidado, zelo, porque das nossas palavras, as palavras ditas, nós vamos, com certeza, prestar conta a Deus. Com certeza nós vamos prestar conta a Deus. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Mateus, capítulo 12, e o verso é o 35. Mateus 12, 35. Diz assim, nós lemos aqui, com referência a esse verso 4, nem torpezas, nem tolices, nem chocarices, né? Que não convém, mas antes ações de graça. Nós devemos estar sempre com agradecimento ao Senhor. Torpeza quer dizer indecente, obsceno. Essa palavra aqui não é uma palavra que nós ouvimos ela todos os dias. Por isso eu estou trazendo aqui o que significa. Mas lá em Mateus 12, 35 diz assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Olha onde o homem está envolvido. O homem fala, nós falamos daquilo que nós temos dentro do nosso coração. Isso é um ditado popular aí, né, que todo mundo fala, do que o coração está cheio, a boca fala. E se no meu coração tem maldade, se no meu coração tem palavras más, tem zombaria, eu vou tirar de lá de dentro isso daí. Mas se tiver a palavra de Deus, se eu estiver em comunhão com o Pai, estiver lendo, estudando a palavra de Deus, vai sair da minha boca palavras de amor que edifica. É isso que vai sair da minha boca. Verso 36 diz assim, de Mateus, né? Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Acabei de falar isso aqui para vocês. Preste atenção no que você fala. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. E a palavra solta, a
A palavra solta, ela não volta. Ela não volta. Ela já foi, o som já saiu. Não temos que tomar cuidado. Podemos sim arrepender por palavras mal faladas, mal colocadas. Podemos arrepender e se achegar ao Senhor e prantear diante do Senhor. Sim, podemos. Mas o melhor de tudo é não falar. Guardar a nossa língua de palavras torpes, palavras desagradáveis. Pedir também para os irmãos abrirem em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso é o 9. 1 Coríntios 6, verso 9. Antes deste texto eu vou ler o verso 5 de Efésios. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E eu quero fazer uma observação aqui. Nenhum fornicador ou impuro, quem fica aí, aqui e ali, e se fornicando, ele não tem herança no reino de Deus se ele morrer nessa prática. Vamos entender isso, porque existe o arrependimento. Todos podemos nos arrepender. Eu de vez em quando eu falo, lá em casa nós conversamos, assim, não cabe a nós julgar se a pessoa que morreu, se ela foi para o Senhor ou se ela não foi para o Senhor. Justamente porque existe um arrependimento e nós não temos conhecimento do fim da vida da pessoa, do que se passou com aquela pessoa nos seus instantes finais. Então nós não sabemos se ela se arrependeu e pediu perdão e o Senhor aceitou. Então não cabe a nós falar que ele foi para o inferno. Não cabe a nós dizer isso. Temos a impressão de que algumas pessoas ao morrer foi para o inferno. Temos essa impressão, sim. Mas não podemos dizer, este foi para o inferno. Não é da nossa competência, não é do nosso saber isso aí. Porque o nosso Senhor não fica aqui anunciando, esse foi para o céu, esse foi para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não, vai ter o dia do juízo, e nesse dia é que há onde dar contas. Neste dia, há onde dar conta. Quero observar aqui também nesse texto a seguinte colocação, que diz assim, ou avarento, o qual é idólatra. A Bíblia está fazendo uma afirmação aqui. O avarento é idólatra. Avarento, caso alguém não saiba, é aquele que tem um apego muito grande, mas tem um apego mesmo assim aos seus possuir, a seus bens, especialmente ao dinheiro. Especialmente ao dinheiro. Então, o avarento, ele não tem coragem de compartilhar, de ofertar, de dar alguma coisa ao seu próximo. Ele tem dó. Ele quer o dinheiro só para ele. Esse é o avarento. E a Bíblia aqui classifica ele como idólatra. E o pior de tudo é que a maioria dos avarentos, ele nem tem conhecimento, nem se toma por entender que ele é um avarento. Que ele
e que ele é um idólatra. Por que ele é um idólatra? Existe uma explicação para isso aqui. Porque o dinheiro, na Bíblia aqui, o dinheiro ele é colocado como um Deus. É o que a Bíblia diz. Mamon. Ou servia ao Senhor, ou servia a Mamon, o dinheiro. Então é um Deus para muitos. Por isso que é idólatra, porque ele tem apego àquele dinheiro, aquilo dali é tudo para ele. Ele não consegue enfiar a mão no bolso aqui e tirar um dinheiro por uma causa. Então ele é um avarento e ele é um idólatra. E os idólatras, os avarentos e uma outra série de posições não herdarão o reino de Deus. Por isso devo me cuidar, devo estar sondando a minha vida se eu não estou sendo avarento. Precisamos nos cuidar nesse sentido. Vamos ler lá em 1 Coríntios 6, 9. Vamos ver o que a Bíblia está falando a respeito. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E olha a colocação bíblica aqui, verso 11. E olha a colocação bíblica, e é o que alguns têm sido. E Paulo escreveu isso aqui para a igreja. Era o que alguns da igreja de Éfeso estavam sendo. E é o que alguns da igreja que está aqui na terra nesses dias de hoje têm sido. Todas essas coisas aqui para cima. Uns em uma coisa, outros em outra, outros em duas coisas e assim por diante. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Saiba que você, nesse exato momento, está sendo lavado, você está sendo ensinado. O Senhor está te dando a oportunidade de você ser santificado neste exato momento aqui. E em todos os momentos que você esteve reunido aqui. Nós nunca nos reunimos aqui como igreja para fazer piada. Nós nunca nos reunimos aqui como igreja para poder fazer festas pagãs ou ficar batendo boca sobre política, por exemplo. Nós sempre nos reunimos aqui para adorar o Senhor, para ouvir do Senhor, conhecer mais do Senhor, ser edificado no Senhor Jesus Cristo. Então não é o que nós temos sido lavados, santificados, preparados. Temos sido. Mas ainda assim, e quando eu falo aqui, eu estou citando aqui, mas é a igreja do Senhor em toda a face da terra. Nesses dias, nós não estamos colocando aqui nós, porque não existe só nós aqui. A igreja está espalhada em todos os lugares.
A igreja do Senhor está espalhada aqui nessa cidade, com muitas outras pessoas. E a igreja do Senhor está em todas as outras cidades. Então a igreja do Senhor tem sido lavada. A igreja do Senhor tem sido santificada, justificada pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo o que falamos, tudo o que apresentamos, é Jesus Cristo. Qual é esse Jesus Cristo que nós apresentamos? O Jesus Cristo que foi crucificado. É esse que nós apresentamos. Não apresentamos outro. Não tem outro. Tem Jesus Cristo que foi crucificado. E é esse que nós servimos. E pelo Espírito do nosso Deus, nós temos esse privilégio de aprender aqui, como igreja, nas nossas casas, no nosso dia a dia, buscando ao Senhor, tendo intimidade com o Senhor, lendo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não deve ser desprezada no nosso dia a dia. Ela deve fazer parte do nosso dia. Encontre um tempo para que você estude a palavra do Senhor. Ache um tempo. Você vai achar um tempo, com certeza vai. Seu dia pode ser corrido. Você pode ter muitos afazeres. O dia pode parecer pequeno para o tanto de coisas que você tem a fazer. Mas você querendo, você vai encontrar um tempo para examinar a palavra do Senhor. Se foi muito corrido, muito cansativo, e aí você na hora de deitar, você está muito cansado, com muito sono, leia um verso. Leia esse verso. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Leia um verso. E fale com o Senhor. Hoje, Senhor, eu consegui te imitar em alguma coisa? Hoje eu fui um imitador seu? Experimente fazer isso. E lógico que eu estou citando esse verso aqui porque nós estamos aqui. Mas não quer dizer que é esse o verso exclusivo que todos os dias você tem que citar. A Bíblia é grande. Na Bíblia se tem tudo o que nós precisamos. Está aqui, ó. Você pode ler lá de Gênesis a Apocalipse. Você pode e se apresentar diante do Senhor. Tudo que está aqui é para nós. Tudo. De Gênesis a Apocalipse, tudo que está aqui é para nós. Tem coisas aqui que, se você ler sem buscar a mente do Senhor, você vai chegar a uma conclusão de que não tem o menor sentido. Mas se você ler a Bíblia buscando a mente do Senhor, você vai encontrar sentido, você vai encontrar edificação. Vamos continuar um pouquinho mais. Eu quero ler o verso 6 de Efésios. Quero aqui ler neste verso. E nós vamos buscar em Mateus mais um texto para que fique bem assim claro, né? Mateus, o capítulo é o 24. Capítulo 24
de Mateus, a partir do verso 4. Em Efésios 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E lá em Mateus diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes, os discípulos fizeram uma pergunta para o Senhor: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas não é o fim. Não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e nós vemos isso daí constantemente, e reino contra reino, e haverá fomes, e nós vemos fome ao redor do mundo, e pestes, e nós acabamos de sair de uma peste, que parecia que era o fim de tudo, e muitos afirmaram que o mundo ia acabar. Houve um pregador que grava seus vídeos aí, e ele afirmou que tal dia, por causa da pandemia, ia passar uma mortandade muito grande, muito elevada sobre a terra. Ia vir o cavalo, que representava a morte, ia acabar com a raça humana, ia destruir, haveria destruições. E engraçado, você pode já saber que a pessoa está falando uma coisa que ele não tem conhecimento, que não é revelada de Deus, porque ele fala, geralmente essas pessoas falam assim, entra dentro da sua casa, fecha a sua porta, não saia, não atenda ninguém. E Deus está limitado àquela porta ali? Se Ele quiser derrubar alguém, Ele está limitado à porta, uma parede, um teto? Não está. E aí Ele fala assim, chama seus parentes, põe para dentro de casa. E é assim que é Então, na hora, eu vou chamar lá qualquer um que não serviu ao Senhor, não tem uma vida de arrependimento com o Senhor, eu vou pôr dentro, e ele está salvo. Então, por aí a gente já começa a medir, né? Este homem, ele foi, de certa maneira, ridicularizado na sua fala, naquilo que ele falou. Ele estava assim, movido pela emoção do momento, da peste que estava, né, ali assolando o povo, a raça humana. E aí a sua mente trabalhou e ele falou isso, e gravou isso daí como uma grande verdade. E deu o dia, passou o dia e nada aconteceu. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos. Há poucos dias teve um terremoto aqui, em 2 países aqui, que matou... o dia que eu vi, a última vez que eu vi, tinha mais de 45 mil pessoas mortas. Em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Princípio de dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do nome de Cristo.
Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Você está vendo isso aí no nosso dia a dia? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente vê pessoas escandalizadas pelas atitudes dos cristãos e se esfriando, se apagando na fé. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o prêmio, o consolo. Persevere até o fim. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. O texto acima fala de guerras, de doenças, de muitas dores. Mas no verso 13 ele está falando: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então existe um prêmio, a salvação. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então virá o fim. Eu gostaria de continuar, mas eu creio que vou aqui encerrar por aqui. Vou apenas ler aqui em Efésios mais alguns versos para os irmãos, né, ter refletir a respeito. Vou ler a partir do verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros ou participantes dessas coisas. Porque noutro tempo eras trevas. Nós não somos mais trevas, não devemos andar na escuridão. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Não escandalize ninguém, as suas palavras não sejam torpe. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas concordando com as obras das trevas, obras sutis, porque nós não vamos concordar que deve matar uma pessoa, nós não vamos concordar que deve entrar dentro de uma casa e roubar uma casa, mas aquelas coisas mais sutis, mais leves e tal, que parece até bonita, nós temos uma tendência a concordar. Tome cuidado com isso. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quando você acende a luz, você vai enxergar claramente o que está por perto de você. Não é assim? Tudo manifesta. A luz tudo manifesta. Quem é a nossa luz? Para fazer nós enxergar. Quem é a sua luz? Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te
esclarecerá. Desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos. Percebe que ele estava falando para vivos, ele não estava falando para os mortos que estão no túmulo, não. Ele estava falando para pessoas vivas, andantes aqui na terra, pessoas que estão andando aqui. Então desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos. Essa é a palavra do Senhor nesta noite, para nossa meditação, para nosso crescimento em Cristo Jesus. Não sei se algum outro pedido, aquela hora nós oramos, nem perguntamos se havia algum pedido de oração, alguma necessidade de algum outro irmão aqui que nós não temos conhecimento. Diz, Margarida. No sítio? Na coluna. A Margarida disse aqui, orar pelo o Marcos, vizinho lá do sítio deles, que está desesperado. A mãe dele está desesperada, pedindo oração. Ele vai ter que fazer uma cirurgia na coluna, é um lugar delicado, porque dependendo, põe a pessoa para viver uma vida vegetando numa cama, dependendo do que acontecer. Não é isso, Luciano? Luciano foi enfermeiro muitos anos ali no hospital, sabe um pouco disso. Seu Zé também sabe um pouco disso, né? Não pode ir para cadeira de roda, como pode também para uma cama, né? Então é algo delicado. Irmã Milza, orar por quem? Irmã Selma, irmã da Milza, irmã Selma. É sua irmã? Amém. Descobriu um problema. Ela descobriu que está com um problema muito sério, uma veia entupida no coração, e tem que fazer um cateterismo, e ela entrou em pânico por causa disso. Não está dormindo, não está comendo. Aí eu quero pedir oração para Deus afastar esses medos dela, né? Amém. Mais alguém ainda? Oração por ele, mas graças a Deus Deus está recuperando ele bem. Hoje já está da manhã, eles já estão querendo levar para a enfermaria, né? Tirar da UTI. Mas graças a Deus hoje a notícia foi boa, né? E Deus operou na vida dele. Esse Adilson que a Margarida está se referindo já está aí há muitos dias aí, na UTI. Internado na UTI, né? Vamos orar? Amém. Mesmo assentado do jeito que nós estamos, vamos orar. Ó Pai, nós falamos com o Senhor neste momento, ó Deus. Nós reconhecemos a Tua autoridade, nós reconhecemos que o Senhor, para nós, é o que pode todas as coisas. E por isso nós falamos com o Senhor, nós colocamos as nossas ansiedades, os nossos pedidos diante de Ti, ó Pai. Também Te agradecemos, porque o Senhor muitas coisas tem feito no nosso meio, muitas coisas o Senhor tem dado a nós, muitos livramentos o Senhor tem
nos proporcionado. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Nós rendemos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito a nós, ó Pai. Oramos aqui pela a Tua igreja, o crescimento da Tua igreja, ó Pai. O crescimento espiritual, ó Pai. O crescimento numérico, ó Deus, nós colocamos diante de Ti. Nós colocamos diante de Ti a disposição dos irmãos, que o Senhor promova disposição de cada um dos Teus filhos aqui nessa localidade, para Te servir melhor, para poder buscar a Ti, para poder realizar o que o Senhor tem para realizar aqui, através das nossas vidas, ó Pai. Nós oramos aqui por esta causa que a irmã Margarida colocou, ó Pai, deste rapaz que vai fazer essa cirurgia na coluna. Pedimos do Senhor que esteja guardando ele, ó Pai, e que o Senhor seja para ele aquilo que ele precisa, ó Pai. Que o Senhor também acrescente a ele uma experiência riquíssima em Ti, ó Pai. Também nós oramos pela a irmã da Mills, ó Pai. Que o Senhor esteja alcançando ela com refrigério, ó Pai. Com sossego no seu coração, porque ela vai fazer esse procedimento e ela está com medo, mas nós pedimos do Senhor que esteja colocando nela o descanso em Ti, ó Pai. Seja o Senhor da vida dela, ó Pai. Nós oramos nesse sentido e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor seja com cada um no decorrer da semana. Amém.